Sejam bem-vindos à Casa de Francisco. Hoje a gente vai dar continuidade, às nossas palestras de sábado, onde a temática está sendo o Livro dos Espíritos, o enfoque mais na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde fala a respeito das leis divinas. Então, antes de passar a palavra para o Vitor, que vai dar enfoque na lei de reprodução, eu peguei uma mensagem aqui para a gente dar uma lida, refletir um pouquinho a respeito e começar a entrar em sintonia com os amparadores aqui da casa. A mensagem que eu peguei foi do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Francisco Xavier e ditada pelo Emmanuel. A mensagem é a mensagem número 157, com o título de Na Construção do Mestre. Então, nela, Emmanuel pega um pequeno versículo aqui e fala a respeito disso. Então, ele pega lá em Coríntios 12, 27, a seguinte passagem: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E ele fala o seguinte: o Evangelho não nos convida a confiança preguiçosa nos poderes de Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a expressão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular. Não tem dúvidas, assim, fixando-se exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando e ainda nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos: como falaria Jesus o que estamos fazendo? Por que, sendo o Cristo dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados, no setor da atividade individual, a defini-lo e tratá-lo com fiel expressão. Então, aqui fica nessa mensagem o convite, o alerta, que Paulo já nos havia colocado, que a gente não deve simplesmente viver das palavras, mas sim dos nossos atos. E ainda, não é à toa que o Espiritismo coloca como modelo e guia Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo e guia, porque ele já trilhou esses caminhos que a gente seguiu. Então ele já passou por tudo isso, já é um espírito evoluído e veio aqui à Terra na humildade do berço, das condições mais simples, nos mostrar o caminho a se seguir. E ele a todo tempo trabalhou, e ele, Jesus, a todo momento está nos convidando a trabalhar na palavra e na ação ativa. Então, devemos tomar cuidado com o que andamos fazendo, andamos pensando, porque a gente sabe que tudo está relacionado com a lei de sintonia. E se a gente quer melhorar, quer sintonizar e modificar nós mesmos, temos que fazer com que aqueles hábitos de Jesus se tornem nossos hábitos. E é assim que começa a nossa renovação. Então, vamos fazer uma breve oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, por essa casa bendita, que tanto temos a ensinar,
Ajude-nos, Pai, a seguir o seu exemplo de sacrifício, de humildade, no caminho estreito que tu esperas de nós, para que sejamos dignos de ser as suas mãos, os seus olhos, os seus ouvidos aqui na terra. Nos ajude, Pai, a ser pequenos e humildes, e para que sejamos dignos de toda a sua bondade, de todo o seu amor. Não nos deixe nos esquecer de que qualquer arbusto espinhoso que passa nosso caminho, com o tempo se tornará maduro para florescer novas flores nesse nosso imenso jardim da vida. Muito obrigado e que assim seja. Passo a palavra para o Victor. Muito obrigado, Léo. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui na casa de Francisco. Agradeço a casa pela oportunidade de estarmos aqui. E hoje, como sempre, a gente tem que tentar inovar. Eu quase nunca uso recurso audiovisual, mas eu tenho notado uma deficiência minha particular nas palestras, porque a casa me deu a incumbência de fazer uma exposição interativa. E nas últimas vezes eu não consegui interagir com vocês, foi um problema meu, então eu não consegui. E dessa vez eu tentei mudar o meu recurso audiovisual, quem sabe, daí a gente parando e conseguindo parar, volta, vai, vem, a gente consiga que vocês participem, porque o objetivo do estudo do sábado, segundo a nossa coordenação espiritual, aqui é estudar o Livro dos Espíritos. Então, se a gente está estudando o Livro dos Espíritos, não tem sentido, na educação moderna, uma pessoa só estudar. Então, aluno é professor, professor é aluno, então não existe essa questão. Como a gente está em pouca gente, nosso centro, nossa casa é pequenininha, então a gente não fica tão inibido de fazer perguntas e tal. Então a gente tem que ficar bem tranquilos e hoje eu vou tentar interagir. Se vocês não me perguntarem, eu vou perguntar para vocês. Então, como é mais fácil a gente atacar do que ser atacado, é melhor vocês me perguntarem, porque eu vou perguntar para vocês, certo? Então essa é a ideia, mas assim, claro que é muito livre, também se não quiser perguntar nada, não é essa a ideia, é só para deixar o assunto mais livre. E como o Livro dos Espíritos é uma coisa que a gente estuda muito, e muitas vezes a gente não consegue compreender o que o codificador disse para nós, porque às vezes eu tenho dificuldade, não sei se vocês têm também, eu leio as perguntas do Livro dos Espíritos 3, 4 vezes, leio as respostas, e às vezes eu não consigo compreender direito o que está falando aquela resposta. Às vezes eu leio 6 meses, 1 ano depois, eu já entendo outra coisa. Então é muito interessante o Livro dos Espíritos por conta disso. Então acho que essa é a ideia da casa, nós estudarmos. Então, estudando hoje a terceira lei, da terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 4, a lei de reprodução. Deixa eu passar por cá. Então, a pergunta 1 do Livro dos Espíritos é uma pergunta muito interessante. Ele pergunta, é da lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Quer dizer, sempre o Kardec ele começa a abordar um assunto com uma pergunta bem genérica, uma pergunta assim quase que óbvia, né, para os espíritos responderem para nós. E eles respondem, obviamente, com uma resposta que a gente imagina. Evidentemente, sem a reprodução, a vida corporal pereceria. Então, a gente vive já isso em algumas partes do globo. Algumas populações aqui da Terra, principalmente no velho mundo, que a gente chama da Europa, as pessoas não têm mais interesse em ter filhos. Então, as famílias reduziram muito o número de pessoas. Então, se reduz muito o número de pessoas, como é que vai continuar a vida corporal? Então, muitas vezes a gente recrimina pessoas, até das classes mais humildes, que tem lá 5, 6 filhos, não tem condição nenhuma, e daí tem 10 filhos, entendeu? Aí você fala, mas que pelo amor de Deus, que essa mulher está cheia de filho aí nesse mundo? Você já imaginou, se essa mulher não fosse uma criatura abençoada da espiritualidade, como é que esses espíritos chegariam ao planeta? Então a gente tem que, às vezes, refletir que às vezes a espiritualidade nos mostra os caminhos e a gente não consegue compreender. Então, o nosso comportamento, às vezes, vai prejudicando o próprio desenvolvimento do planeta. Então, o Brasil tem uma taxa de crescimento ainda relativamente alta, é 2 ponto alguma coisa, junto com os Estados Unidos, mas a Europa está em decrescimento.
E nossos irmãos da China e da Índia conseguem manter o planeta aquecido e recebendo bastante irmãos para a reencarnação. Então isso que o Kardec fala para nós nessa questão aí. Então assim, para a gente aquecer um pouquinho mais, vamos começar a apertar um pouquinho mais nas questões. Então vamos lá. 668. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem? Virá o momento que terá desaparecido da Terra? Essa é a pergunta dele. O que vocês acham? Tem a resposta do Kardec aí, mas o que vocês acham? As pessoas se preocupam tanto com a raça da gente, né? Vocês não viram isso? Ah, porque eu me orgulho porque eu sou da raça alemã. Ah, porque eu sou italiano. Eu sou não sei o quê. Então as pessoas se orgulham tanto da raça, mas será que isso é importante? Né? Qual é a raça que nós viemos? Qual é a raça que nós estamos encarnados? Então isso é uma coisa que vai muito mais do nosso orgulho pessoal do que importância do ponto de vista espiritual. Porque a resposta dos espíritos diz o seguinte, ó: assim isto acontecerá, de fato que outras lhe tomarão o lugar, como outras dias tomará o da vossa. Então, não tem nenhum tipo de relevância qual é o tipo de raça que a gente é. E a gente costuma segregar muito, se o indivíduo é negro, se ele é da raça negra, se ele é da África, então ele é um indivíduo que vale menos, o indivíduo que é de determinada região ele é da Bolívia, então, ele tem um valor menor, ele é um haitiano, esse é apenas um haitiano, entendeu? Será que isso realmente é o que nós, espíritas e cristãos, devemos pensar? Então, será que essa importância toda que a gente dá em relação às raças é tão importante assim? Às vezes eu vejo nossos irmãos haitianos, tenho oportunidade de encontrá-los com ele no meu trabalho, e às vezes os haitianos, eles são, como não só os haitianos, mas estou usando um exemplo, que eles são tratados, na maioria das vezes, como pessoas invisíveis, como se eles não existissem, como se eles não fossem nossos irmãos, porque eles nasceram ali na América Central, no Haiti, e eles, na maioria, são negros, quer dizer, eles deixam de ser pessoas semelhantes a nós. Ou às vezes a gente ouve pessoas como a crise da Venezuela, que nossos irmãos venezuelanos vieram buscar aconchego no nosso Brasil, que é um país maravilhoso, e muitas pessoas dizem, não, tem que botar esses caras para fora, tem que fechar as fronteiras, nós não podemos receber, porque nós não temos nem condição para nós, como é que nós vamos repartir o nosso com esses irmãos aí venezuelanos? Quer dizer, será que essa é a conduta nossa, até como espírita, para se posicionar diante dessas contravenções, muitas vezes, que vêm falar para nós? Muitas vezes a gente se cala, porque a gente não quer muita polêmica, né? Mas muitas vezes a gente deve falar, porque quantas vezes Jesus falou contra as coisas que ele achava injusto? Então eu acho que a gente tem que reformular o nosso pensamento em relação ao que é raça. Existe, na verdade, a raça humana. O resto é outras raças que a gente desconhece, mas nós conhecemos aqui na Terra a raça humana. Ele pergunta aqui, os homens atuais formaram uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados de seres primitivos? Então, nós somos indivíduos novos, trazidos de uma linha de montagem nova, ou nós somos derivados dos nossos irmãos neandertais, os nossos irmãos africanos, os chineses, os amarelos, que são raças que povoaram a Terra? Então, o que os espíritos respondem? São os mesmos espíritos que voltaram para aperfeiçoarem novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Ok, nós aí. Ó nós aí, gente, né? E assim a raça humana, pelo seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem. Terá a sua fase de crescimento e desaparição. Substituí-la-á outras raças mais aperfeiçoadas que deverão, como atual, como homens civilizados de hoje, descendem dos brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, essa é uma verdade capital. Então, o nosso corpo hoje vamos dizer assim, nos supre as nossas condições das nossas questões espirituais. Mas a partir do momento que nós evoluiremos no futuro, provavelmente nossos corpos mudarão ou nós habitaremos outros mundos com corpos diferentes. Então essa é a ideia. Então esse corpo nosso hoje nos é assim porque espiritualmente nós plasmamos esse corpo assim. Para frente vocês vão ver que os escritores espirituais dizem justamente isso, porque é o nosso pensamento que plasma o nosso corpo.
Então, não são coisas de outras galáxias que plasmam o nosso corpo, é o nosso próprio pensamento. Então, nosso amontoado celular é ditado pelo nosso pensamento. Isso que é bacana, quer dizer, nós somos o nosso próprio, vamos dizer, capitão. Muitas vezes a gente nem sabe, mas a gente é. Então, o codificador, em 1857, o Allan Kardec, ele se referiu aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, existentes em regiões do planeta, em que contato com outros polos de civilização vinham sofrendo inúmeras transformações, com evidente benefício para os seus membros, decorrendo do progresso geral, o qual estavam suspeitos de suas etnias, independente da coloração da sua pele. Então vocês veem que muita gente hoje, ditos, vamos dizer assim, ambientalistas, protetores do meio ambiente, Greenpeace em geral, eles preconizam que o índio tem que ficar lá na comunidade dele, como um velho índio, morando na oca. Será que é isso que o Kardec falou? Será que é para isso que o índio tem que ficar lá na oca? Então nós temos que, mas vocês estão estragando a cultura do índio. Será que é isso? Olhando as respostas do Kardec, isso o Kardec escreveu na Revista Espírita, em 1857, ele diz justamente o contrário, que as populações mais selvagens estão em contato conosco para desenvolver. Então, é fato que a cultura deles vai desaparecer. Por quê? Porque ele precisa se desenvolver, ele não pode continuar sendo índio para o resto da eternidade. Não seria vamos dizer, uma falta de caridade da divindade que o indivíduo nasceu índio, ele tem que morrer índio pelo resto da eternidade? Digamos, se eu tivesse tido o azar de ter sido índio, eu já fui, com certeza nós todos fomos, mas nós tivéssemos selvagens lá numa tribo, então eu tenho que continuar toda a minha evolução como selvagem? Eu nunca posso evoluir à frente? Galgar outros níveis de evolução? Então, será que isso realmente é o defender o planeta, defender a ecologia? Será que eu não estou defendendo uma coisa que talvez não tenha bases espirituais nisso? Então, muitas vezes a gente levanta bandeiras que às vezes não são bandeiras da espiritualidade, são bandeiras pessoais nossas, do nosso egoísmo pessoal. Então, o Kardec fala justamente isso, que eles estão em contato conosco para melhorar a evolução deles. O que vocês acham disso? Se fosse assim, estaríamos neandertais até hoje. Perfeito, perfeito. O que aconteceu? O Neandertal era um indivíduo, era uma tribo, era uma comunidade de homens primitivos que viviam no Vale do Neandertal, na Alemanha, e eles foram encontrados porque eles tinham um determinado tipo de vida. E aquele tipo de vida foi bem o quê? Foi bem proveitoso, e ele conseguiu se desenvolver, por isso que o Neandertal não desapareceu. Outros homens hominídeos desapareceram, o Neandertal não, ele evoluiu, porque ele tinha um jeito de viver que ele conseguiu sobreviver às intempéries do clima. Comida, alimento, tudo isso ele conseguiu ser uma população de sucesso. E ele transmitiu para outras comunidades que o homem conseguiu evoluir, como diz o Kardec. O que mais? O que vocês acham? O que você acha, Rafa? Eu acho que esse tema do índio é bastante polêmico ainda. Aham. Às vezes, quando a gente toca nesse assunto, assim, as pessoas até se doem muito justamente por levantar essas bandeiras. Aham. E realmente não pensam como você citou agora. Querem só manter lá, mas manter por quê? Eles precisam progredir. Exato. Será que eles são um animal que tem que ficar num cativeiro, em extinção? É bonito o índio lá na toca dele. Será que é bonito mesmo? Você não ter médico, não ter condição. Enquanto nós temos todos os recursos do planeta, assim, no nosso país, o cara não tem nada. Ele passa fome, ele é um miserável, se ele morre de qualquer doença tropical, porque não tem nem vacina. É interessante perguntar para aqueles que tiveram contato com a civilização, se foi interessante para eles. Os índios? Perguntar para os que tiveram contato com o lembrando, com a civilização, as vantagens que tiveram, se isso foi importante para eles. Então, eu acho até que, de repente, até alguns acham que de repente até não tenha. Mas é que como a gente está na evolução, muitas coisas que acontecem com a nossa evolução, a gente acha que é ruim. Não acontece isso na vida da gente? Acontece um fato na vida da gente, num determinado momento, que a gente acha que a gente é muito desprovido da espiritualidade. Que a espiritualidade não está muito afim de nós.
Passa os anos, a gente, graças a Deus que aconteceu aquilo comigo. Vou citar um fato pessoal até. Eu quando eu era bem jovem, estava pensando em fazer vestibular para odontologia. Era a minha carreira, ser dentista e tal. Aí estava fazendo vestibular, até conseguimos passar no vestibular. Só que nesse inteirinho eu estava em Curitiba com amigos lá em Curitiba e foi atropelado e fiquei 1 ano e pouco em tratamento médico. Fui para a UTI, fiquei um monte de tratamentos médicos. E a partir disso eu conheci a medicina, que para mim a medicina, como a gente não tinha televisão, tinha computador, não tinha internet, não tinha nada, há muitos anos atrás, para mim médico era aquele indivíduo que ficava ouvindo as pessoas lá com tosse, com um monte de doença tropical, que eu não gostava de jeito nenhum, não tinha nada a ver comigo. E quando eu comecei a entrar em contato com um negócio que eu tinha sofrido e que as pessoas faziam isso, disse, esse negócio que eu quero fazer, é isso aí que eu vou fazer. E mudei completamente a minha vida e me tornei médico e sou muito feliz com a minha profissão. Se eu não tivesse sido atropelado e quase morrido, eu não ia chegar em contato com isso. E na época isso para mim foi a pior coisa que tinha, quando aconteceu. Só que depois dos anos eu vi que foi uma benéfica espiritualidade, eu estava entortando o meu caminho, eles foram lá e me deram um chega para lá e eu consegui encontrar o meu caminho. Quantas vezes não acontece isso com a gente? A gente tem uma doença, a gente está indo para um caminho, tem uma doença, aquela doença mostra um caminho para a gente tem que mudar completamente a nossa vida e ali a nossa vida muda completamente de jeito. Então, muitas vezes até a pessoa pode achar que está ruim, mas às vezes é uma benesse para a pessoa. Então, fazendo algumas considerações, o Kardec afirma então no Livro dos Espíritos que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Então, a gente se apega tanto nisso e não tem sentido nenhum para a espiritualidade. Nenhum. Os privilégios das raças têm sua origem na abstração que os homens fazem no princípio espiritual, para considerar o ser material. Então, o ser material é mais importante do que o ser espiritual. E daí, eu sou da raça, vou chutar lá, raça alemã, eu tenho um país mais rico, então eu acho que o planeta é para mim e os meus irmãos da África têm que ser abandonados porque eles nasceram num país pior e essa raça é uma raça inferior. Por quê? Porque ele parte do princípio que material. Ele não acha que é um princípio espiritual. Porque se nós realmente acreditamos que nós somos espíritos eternos, hoje eu nasço no Brasil. Vocês também. Estamos, graças a Deus, no Brasil. Mas daqui a pouco a gente vai parar na Indonésia. E aí? Nós deixamos de ser valorosos porque a gente foi parar na Indonésia? Então, claro que nós espíritas já não pensamos assim, mas a gente tem que divulgar as ideias espíritas. Muitas vezes a gente já sabe disso. Sei que todos vocês sabem disso, mas quantas vezes a gente divulga isso nos nossos meios? Será que nós não somos os soldados que Jesus e que Francisco de Assis acreditam que nós somos? Para divulgar a doutrina espírita e os conhecimentos espíritas para as pessoas onde a gente convive? Porque às vezes as pessoas têm um pensamento completamente arcaico em relação às coisas. Na revista Espírita, então, o Kardec diz o seguinte, que o Espiritismo ensina que a vida corporal não passa de um incidente. Já pensaram nisso? Nós somos um incidente? Mano, eu não sou incidente, eu gosto de mim. Não é isso. Nosso espírito, nós gostamos. O que nós gostamos em nós? No nosso espírito. Porque pensamento, gostar, sentimento, está no espírito, não está no corpo. Então o corpo físico é um incidente. Gostemos ou não da afirmação do Kardec ou não. Então se ele é um incidente, ele é apenas o quê? Um veículo que eu possa transitar. Então se eu compro um carro, ele é um carro enquanto ele me serve. O dia que eu deixar de dirigi-lo ou que ele quebrar, eu tenho que comprar outro. Isso é o que o nosso corpo físico. E às vezes a gente agarra tanto ao corpo físico que esquecemos do nosso espírito. Então isso que o Kardec nos diz, então a vida corporal não passa de um incidente. Uma das fases da vida do espírito. Quantas fases nós teremos? Cuide-se, conclui-se que a igualdade da natureza, a partir daí a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição do privilégio das raças. Então essas pessoas que, ou nós mesmos, que preconizamos que as coisas têm que ser todas iguais, que tem que ser tudo, vamos dizer assim, que nós temos que viver em plena harmonia, nós temos que começar a pensar assim. Então o pensamento acaba iniciando dentro de nós. Por quê? Porque a gente tem que valorizar menos nossa vida corporal. É difícil? Claro que é difícil, mas nós temos que tentar pelo menos.
Vocês vejam que em 57 o Kardec disse isso, em 59 o Charles Darwin lançou o livro Evolução das Espécies. Para nós hoje, falar em evolução da espécie é uma coisa óbvia. A evolução da espécie, nós todos somos nascidos no século XX, ou até no século XX, não tem ninguém no século XXI aqui, acho, mas século XX. E isso aqui era discutido nos anos do século XIX. Então, o que era o problema? Aqui eu acho que eu troquei a data, 1857. 1957 não é não, eu errei a data ali, é 1800. Então, no século XIX. Então, no século XIX, se acreditava o quê? Que Deus fez os animais, tudo. O cachorro foi feito lá, cachorro. E ele é cachorro sempre. O cavalo foi feito cavalo sempre. Então, isso era a teoria do quê? Do criacionismo. Que Deus criou todas as criaturas e as criaturas eram assim para sempre. O Charles Darwin, 2 anos depois que o Kardec publicou a obra dele, ele publicou a Evolução das Espécies. Então, em 1831, o almirantado inglês pagou uma viagem para o Charles Darwin de uma volta ao mundo. Ele ficou de 31 a 36 e ele visitou muitos países e muitas comunidades. E ele tirou a conclusão que as espécies evoluíam de acordo com o mais adaptado. Então, o mais adaptado ao meio sobrevivia, o menos adaptado morria. Então, as condições que as pessoas, que é a teoria da evolução das espécies. Então, ele dizia o seguinte: o evolucionismo é baseado no quê? É baseado na evolução daquela criatura, daquele grupo de animais, de se adaptar àquela região. Então, isso para nós hoje é óbvio, mas naquela época foi terrível quando ele lançou isso, porque as pessoas simplesmente não acreditavam nisso. O próprio Charles Darwin terminou os estudos dele em 1940 e só publicou em 59. Ele ficou 20 anos com os negócios na gaveta, meio com medo de publicar, por causa das concepções religiosas do próprio Charles Darwin. Então, o Charles Darwin fala da evolução das espécies, assim como o Kardec fala da evolução espiritual em relação ao nosso espírito. São conhecimentos que estavam concomitantes, que chegou para nós no século XIX. Que hoje, para nós é óbvio, mas naquela época não era. Então ele pergunta lá, o Livro dos Espíritos, do ponto de vista físico, são da criação especial os corpos da raça atual ou procede de corpos primitivos mediante reprodução? Aqui uma coisa interessante, ele fala, a origem das raças se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem, porém, à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas podem se aliar entre si e produzir novos tipos, ou tipos novos. Então, na verdade, mais uma vez, o Kardec com a pergunta dele, os espíritos respondendo, que só existe o quê? Só uma grande família humana. Então, a reprodução é a reprodução da família humana. A questão racial, a questão de raças, efetivamente não existe para a espiritualidade. Isso é uma concepção que nós criamos, que não necessariamente a espiritualidade cria. Por quê? Uma raça hoje existe, daqui a pouco ela se extingue e cria-se uma raça nova. Você lembra que na época que Jesus esteve na Terra, os romanos, Roma, era o top da raça que existia na Terra. Ser romano era um privilégio. O indivíduo tinha todas as riquezas do Império Romano. Quem nascia, quem era um patrício. Quem era escravo tinha que trabalhar de graça, mas um patrício romano era um indivíduo com grande privilégio. Nós passamos 2000 anos que o mestre esteve na Terra, cadê os romanos? Não existe nada de romano, se extinguiu. A própria população italiana hoje só está na Itália. Qual é outro país que fala italiano? Que é derivado da Itália? Não tem. Talvez a Itália, se ela não mudar, ela vai se extinguir como país, como raça. Então, é isso que se fala aqui, certo? Então, a grande família é a família humana. O resto são concepções que não existem para a espiritualidade superior. Então, a evolução das espécies, segundo então André Luiz, saindo um pouco do Kardec e vindo para o André Luiz, o André Luiz descreve na Evolução em Dois Mundos, em 1958, agora está certa a data, ele descreve que o Lamarck fez a primeira teoria de evolução dos seres, e depois o Darwin. O Lamarck falava o seguinte, tudo que não usa atrofia. Você já ouviu falar disso? Aí isso é Lamarck, tudo que não usa atrofia.
Então o Lamarck foi o primeiro indivíduo que falou o seguinte: não, mas por que a girafa tem o pescoço comprido? Ela tem o pescoço comprido porque ela tem que comer as folhas lá em cima, então o pescoço dela foi alongando e por isso que ela ficou pescoçuda lá. Entendeu? Só que o Charles Darwin veio e aperfeiçoou a teoria. Falou, não, o que aconteceu foi o seguinte, que as girafas que tinham o pescoço pequeno não conseguiram comer as folhas e morreram. Só ficou a girafa do pescoço grande. Então, selecionou os indivíduos. O indivíduo mais adaptado ao meio sobreviveu. O menos adaptado morreu. Só que o Lamarck achava que não. O Lamarck achava que a gente atrofiava as qualidades ou não de acordo com o uso. Mas foi um indivíduo que já saiu daquele criacionismo, que Deus tinha feito as coisas tudo daquele jeito, colocou os animalzinhos tudo lá na Arca de Noé, e daí os animalzinhos pegou e veio e estava tudo igual. Só que se você pegar um animal de muitos anos atrás, hoje é um animal diferente daquela época. Ele vai se adaptando e vai se extinguindo. Então, às vezes as pessoas dizem, mas está lá, vai se extinguir um animal X, entrou em extinção. Será que não vai ter que entrar em extinção mesmo? Baseado nas leis de evolução de Lamarck, Darwin e próprio Kardec? Por a questão da reprodução? Então, isso, na verdade, vai acontecer. Falando agora mais importante, em vez de falar dos animais, sempre que a gente vem na casa espírita, a gente quer saber um pouco da gente. Né? E eu, né? O humano. Então, nós vamos falar um pouco de reprodução, mas vamos começar a entrar um pouco em reencarnação, que é um dos objetivos da reprodução, e a própria forma da reencarnação, como é que os espíritos acham disso. Então, aqui está a generalidade do espírito, que os sacerdotes começaram a estudar lá com conchas, e depois eles fizeram a paleontologia, que é a ciência que estuda. Então, a reprodução animal começou lá num animal chamado Leptotrix. Ele se alimentava do ferro. Então, quando a gente fala que os espíritos falam que o homem veio do metal e chegou ao animal, é isso que o André Luiz escreve. O Leptotrix é o primeiro indivíduo, vamos dizer, o primeiro indivíduo que nasceu no planeta que se alimentava de ferro. Imagina uma coisa que se alimenta de ferro. E daí isso passou-se os anos e o princípio inteligente que os construtores da humanidade, depois de muitos anos, criou uma cadeia de aminoácidos chamados vírus. E os vírus evoluíram para as bactérias e os primeiros protoplasmas da Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos. Demorou desde esse Leptotrix até nós hoje. Imagina esse número, 15 milhões de séculos. Então, quando a gente pensa em evolução nossa, será que a gente é tão importante assim? Bom, vamos lá. Como ser pensante, nós, então, embora em fase embrionária da nossa razão, lançando as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Então, veio desde as bactérias até o ser hominal, e a partir do ser hominal, então, dos indivíduos mais selvagens, começaram a emitir pensamentos para o cosmos. Então, a nossa evolução é o quê? Que o nosso pensamento seja o quê? Que viaje ao cosmos, como Jesus. Essa é a ideia. Então, o André Luiz ainda diz o seguinte, que existe reflexo condicionado em nós que nós vamos melhorando meio compulsório. Como? Experiência, a vida, a morte, experiência no mundo espiritual e renascimento. Então, no plano físico e extrafísico. Então a gente fica no mundo corporal, avança um pouquinho, vai para o mundo espiritual, avança um pouquinho, mundo corporal, avança um pouquinho, e vai nesse jogo de reflexos condicionados. Depois de um tempo, a construção do destino. Os metazoários, que somos nós, ganhamos o quê? Um carro fisiológico, até nós chegarmos no mundo hominal. Então, começou lá os seres bem primitivos e chegou o quê? Nos homens. A lei de hereditariedade, então, o indivíduo comanda a própria vontade e os fenômenos endomitóticos no interior do ovo, edificando as bases do seu próprio destino. Vocês lembram que eu falei para vocês que o nosso pensamento plasma o nosso corpo? Parece uma loucura, né? Como é que o indivíduo, com o pensamento, vai plasmar o corpo dele, que é reencarnante? Mas isso acontece. Os semeadores divinos guiavam a elaboração de formas, traçando diretrizes celular em favor do princípio inteligente. Então Deus traçava as normas e os semeadores divinos
provocava o quê? A hereditariedade, que tomava a forma física, que a reencarnação eleva o nível cultural e moral do indivíduo, que não seja para fazer tarefas que deixou viciados ou esquecidos na retaguarda. Ou seja, você fez as coisas aqui na Terra, ou não fez. Qual é a próxima chance? Vai para o mundo espiritual, estuda, reorganiza teu aparelho físico, volta para a Terra. Talvez com outra raça. Então a raça não é importante. O que é importante? Importante é elevar o nível cultural e moral de cada um de nós. Então, a criatura que se submete à lei da hereditariedade, que é a lei que nós estamos submetidos, ela tem como direito de alterar as disposições fundamentais até um ponto do limite justo, que dispõe o merecimento do indivíduo. Então, você pode até mudar um pouco o teu carro fisiológico, mas desde que você tenha o quê? Merecimento. Só que tem limite para isso. Então, se você tiver que ter algum tipo de deficiência, você vai ter a deficiência. Você pode até melhorar ela, mas um pouco disso você vai ficar. Ou alguma doença você vai ficar. Você não consegue eliminar tudo. Então, ele fala que através das mitoses, ele consegue fazer o quê? Manter a hereditariedade do indivíduo. Então, ele fala o seguinte, o corpo herda do corpo segundo as disposições da mente que ajusta com outras mentes nos circuitos da afinidade. Então, o corpo deriva do corpo, o espírito não deriva do espírito. Foi aquilo que o Kardec falou lá na descrição da Revista Espírita. Hereditariedade relativa, compulsória, que trará o corpo físico que necessita de determinada encarnação. Então aqui, isso aqui, a hereditariedade nossa é relativa. Por quê? Porque ela talha o corpo físico que é necessário para a nossa encarnação. O que é isso? Eu estou na minha hereditariedade que eu tenho que ter lá 1,90 m, olho verde, não sei o que, Brad Pitt, lá o Ken, marido da Barbie, não sei o que. Eu já fiz um monte de coisa errada em outras encarnações, que me meti em um monte de confusão por essa área aí. Você acha que o mentor vai me chancelar esse tipo de corpo? Não vai, porque é a chance de eu falhar na nossa nova encarnação. Então o mentor vai sentar com o indivíduo e dizer, isso aqui não serve para você. Apesar que você quer isso, mas isso não é bom. Ou ao contrário, o indivíduo resolve quitar tudo quanto é débito. Ele chega lá e diz, não, eu agora nessa encarnação vou resolver a minha evolução. Eu não quero ter as duas pernas, não quero ter um braço, eu quero ter um braço só e não sei o quê. Chega aqui e não aguenta. Daí, ou parte para o desespero, para o suicídio, ou entra na depressão. Então, nosso carro evolutivo depende do quê? Do objetivo da encarnação. Então ele diz o seguinte, isso aqui é muito bacana, o André Luiz fala muito isso aqui, esse tal de biósforo, que é a unidade de força psicossomática, ele atua no citoplasma do indivíduo, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, o estado da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com sua escolha no bem e no mal. O que é isso aqui? Isso aqui é a chave do câncer. Isso é a chave das doenças do câncer. O nosso pensamento manda a ordem para a nossa célula, que pode se desequilibrar e pode virar uma doença que vai nos tirar a encarnação. Então, trabalhar nisso daqui, a unidade de força psicossomática, é fundamental. Ele afirma então, com a inteligência, o cérebro então, influenciando o citoplasma, pode mudar a maneira que as células se multiplicam. E daí as células podem se tornar células cancerosas. Vocês vejam interessante, se a medicina fosse de encontro ao estudo da espiritualidade, se nós médicos saíssemos um pouco da academia. Vocês vejam que em 1958, o André Luiz falou sobre clonagem de células-troncos. Ninguém sabia sobre célula-tronco. Ele diz o seguinte, a submissão de células ao estímulo nervoso, pela experiência do transplante de embriões entre si, com alguns dias de formação, pode fornecer ou gerar órgãos extras, de caráter de monstruosidade, obedecendo a determinações especializadas resultantes de ordens magnéticas. Ele descreveu aqui a clonagem, em 1958. Só que ninguém viu. Nenhum cientista viu isso aqui. Nós podíamos ter corrido atrás antes da clonagem. Então, o conhecimento nem sempre chega no momento certo.
Então, as sementes de destino que o André Luiz diz é o seguinte, ó, que nós temos dentro de nós essa tal de semente de destino. A semente de destino é o que o nosso espírito se determina a fazer. Então, a semente de destino vem derivada do quê? O que vocês acham que é uma semente de destino? O que seria uma semente de destino? Então, porque a doutrina espírita não acredita em destino, não é isso? Mas o que é então semente de destino que o André Luiz descreve aqui? A lei de ação e reação. A lei de ação e reação. Então, ó, a lembrança de erros voluntários que ainda mesmo como as vítimas já tenham se superado de todas as sequelas e golpes sofridos, entranham no espírito, através de semente de destino. Então, eu faço uma coisa ruim para alguém, certo? E a pessoa me perdoa. Passou o tempo, ela foi embora, só que aquilo ali fica impregnado em mim que provoquei a ação. Numa próxima encarnação, na próxima existência, talvez eu tenha que expiar aquela condição nessa vida por alguma contrariedade física. Digamos, o indivíduo tem um poder muito grande, foi um grande administrador, ou teve uma população, e se serviu dessa população da forma que ele quis. Foi um ditador, abusou das pessoas, matou as pessoas, fez tudo quanto é coisa. Talvez na próxima encarnação ele traz uma semente de destino. Numa próxima evolução, às vezes o indivíduo nasce sem completo cérebro. Fica uma pessoa completamente alijada do ponto de vista cerebral. Estou supondo um exemplo, não estou falando que vai acontecer isso, mas às vezes o indivíduo foi um grande guerreiro numa guerra. Às vezes ele nasce com uma condição que ele não vai conseguir segurar uma arma numa próxima encarnação. Talvez sem um braço, sem condições de andar, totalmente plégico. Então, essa semente de destino é o que fica gravado em nós por erros voluntários que a gente cometa com os nossos irmãos. Então, muitas vezes as nossas próximas encarnações estão comprometidas pelas nossas ações atuais. Então, isso o André Luiz disse no livro Ação e Reação, em 1957. Então, mudar nossa vida hoje nos ajuda a nossa reencarnação futura. A gente está plantando coisas para o futuro. Reconhecendo os necessitados, para a promoção de níveis mais nobres, para as próximas encarnações, ele carece essas provas para melhorar a si mesmo. E conscientemente o indivíduo pede isso. Então, assim, a mais legítima, por meio da limpeza do limiar, escuta as regiões certificadoras pelos títulos adquiridos no trabalho que abraça no plano extrafísico. O que é isso aqui? Quando o indivíduo vai para o mundo espiritual, ele se desenvolve, trabalha, lá ele adquire, tanto nas zonas purgatoriais, como trabalhos no mundo espiritual, ele recebe, vamos dizer assim, benefícios por essa condição. E aí ele pode até escolher uma próxima encarnação com algum mérito. Então, a criatura daí pode ser preparada e vai fazer o quê? Ela vai ser colocada numa condição onde os fatores que reencontram os credores de dívidas antigas, circunstâncias imprescindíveis ao quais se redimam pela lei. Então, como diz o Chico Xavier, na nossa encarnação nós estamos no local correto, com as pessoas corretas, com as relações corretas. Baseadas no quê? Baseadas nessas questões da hereditariedade. Então a gente não pode achar que está sendo, vamos dizer assim, reencarnações especiais. Então elas se processam sem a vontade do indivíduo. O indivíduo não tem crédito. A espiritualidade toma o crédito. Imagina um indivíduo que cometeu um crime. O que a justiça faz? Pega ele, dá uma sentença, põe ele na cadeia. Ele perdeu a liberdade. Então quando o indivíduo não tem mais crédito, ele perdeu a liberdade. Então as providências são comparadas ao quê? Um criminoso ou um doente. O indivíduo está doente, ele interna no hospital, ele se manda? Na maioria das vezes, não. Você vai operar ele, você vai fazer um monte de exame nele, ele não pode falar que não quer, que é baseado na doença que ele tem. Então, muitas vezes as nossas reencarnações são feitas como se nós fôssemos enfermos ou criminosos. A espiritualidade nos tira o direito de opinar. E, temporariamente, a faculdade tem que ficar o quê? Está sequestrada a faculdade do indivíduo, até que determine as determinações da justiça em relação a isso. Então, ainda reencarnações especiais, o indivíduo, ele recebe,
talvez ele renasce com o cérebro parcialmente inibido, padecendo de mutilações congênitas, daqueles que devem alegar, ou ao lado daqueles que devem alegar abnegação e carinho. Então, às vezes você está com um indivíduo totalmente aleijado, com a família cuidando dele com todo o carinho. Por quê? Porque é assim que a espiritualidade quis, ó. Então, incapaz de eleger o caminho, os indivíduos são o quê? Internados na cela física. O que é a cela física? É o corpo. Então, o espírito, ele é o quê? Ele é aprisionado no corpo, para que ele possa evoluir. Então, a gente não pode ter dó das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Ele está o quê? Ele está recebendo uma benesse da espiritualidade. Então ele não é um coitadinho, uma pessoa que está sendo punida por nada. Não, é um benefício. Ó. Ele está internado na cela física, ele está sendo cuidado. Então a reencarnação e a evolução. Artistas, muitas vezes, que foram para o mundo espiritual, que vê que a obra dele, que a linha literária dele está indo para o ralo, ele resolve reencarnar para que ele continue fazendo a obra dele. Cientistas eminentes, às vezes ele faz uma pesquisa, os outros cientistas vão pesquisando o lado contrário. Às vezes ele vamos dizer assim, voluntaria para reencarnar de novo em uma reencarnação missionária, para melhorar o quê? A pesquisa dele. E assim com os espíritos superiores, e os inferiores recebem essa, vamos dizer assim, essa tutela da espiritualidade superior. Então o corpo físico nosso, para a gente fechar então, o corpo físico depende do quê? Da paternidade, da maternidade, da raça, da pátria e do consanguíneo, que são julgados por reencarnante para que ele cumpra a tarefa. Então tudo isso é o resultado do nosso corpo físico. É o pai, é a mãe, é a pátria, tudo isso. Então não é um conjunto só, não é só a genética. Então, diretrizes celestes. Às vezes o indivíduo deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque o aprendizado, de tarefa a tarefa, quando o aluno de estágio a estágio, para as grandes metas educativas, que se levantará vitorioso na ascensão da imortalidade celeste. Então, mais uma vez falando, indivíduos com graves sequelas, com graves deformidades, com autismo e outras doenças em geral, paralisia cerebral, quadriplégica, espástica, nós não podemos encará-los como indivíduos, na verdade, desditosos do mundo espiritual. Eles estão o quê? Nas diretrizes celestes da evolução. Então, é contrária à natureza, o casamento, isto é, a união permanente dos seres, é um progresso à marcha da humanidade. Faz parte desse capítulo sobre o casamento. Então, o que seria a nossa sociedade se fosse abolido o casamento? Seria uma regressão à vida dos animais, nos dias de casamento. E ele fala aqui que o casamento, na verdade, é a primeira condição que elevou a raça humana a um progresso ainda melhor. Então, se nós abolíssemos o casamento, nós regressaríamos abaixo dos animais. No caso, os pinguins. O pinguim, ele tem só uma fêmea, pinguim. Ele não troca de fêmea. Se a fêmea morre, ele morre também. Ele passa a vida inteira com uma parceira só. Então, quer dizer, nós seríamos regredidos a inferior ao pinguim, por exemplo. Isso que a espiritualidade fala. Então, o André Luiz fala o quê? Da questão de poligamia, que é um dos capítulos que o Kardec trata nesse capítulo. A poligamia ou esses poliamor agora. Vocês viram que no Congresso Brasileiro tinha essa semana um projeto de aprovação do poliamor, não sei o quê. Vocês viram isso? Estava tramitando no Congresso e tinha um deputado lá fazendo a maior confusão em relação a isso. O que a espiritualidade fala em relação a isso? O que o André Luiz fala no Evolução em Dois Mundos, no capítulo Sexo e Corpo Espiritual? O André Luiz diz assim: o instinto sexual, então, desvairia-se na poligamia, traça para si mesmo um roteiro de aprendizado, a que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Ou seja, vou fazer besteira, vou responder para frente. Então, vai ter que pagar isso. Então, isso aí não é aceito, não. Então, nada de poligamia para a espiritualidade. A monogamia, casamento entre pessoas, é o clima espontâneo do ser humano, uma vez que dentro dela se realiza naturalmente, com a alma eleita das suas aspirações e união ideal do raciocínio, do sentimento, associação de recursos ativos e passivos. E ele complementa, então, para a gente fechar,
Olha que bonito isso aqui. Você falar de casamento, de união de pessoas e de reprodução. Olha que texto maravilhoso isso aqui. O André Luiz complementa. Na constituição do binário de forças, homem e mulher, capaz de criar não apenas formas físicas para a reencarnação de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual, que vertem constantes na criação divina. Então, isso que o André Luiz conclui em relação ao casamento e à união das pessoas. Então, aqui está a resposta da espiritualidade nessas novas ideias que pairam pelo Brasil e pelo mundo aí de múltiplos relacionamentos, múltiplos parceiros, múltiplos isso, múltiplos aquilo. Então, a espiritualidade não acha isso uma coisa muito boa para nós. Então, queridos irmãos, eu peço desculpa pelo tema, porque o tema é um tema pesado. Eu tentei suavizar o tema o máximo possível, mas é bem profundo. A questão de reprodução para o Kardec, para a espiritualidade, é um tema que, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão ver que é um tema bem profundo. Como diz o Enzo, tem palestras que a gente faz para as pessoas chorarem, outras para pensar, então essa acho que é de pensar. Então, gostaria de agradecer muito a oportunidade, acho que faremos uma oração de encerramento. Pode apagar para nós. Queridos irmãos, mentores da Casa de Francisco, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus. E a espiritualidade superior, coordenada pelo nosso irmão Francisco de Assis, que tanto nos assiste, nos conduz nossos dias de dificuldades e nossos dias de sofrimentos. Pedimos a todos os mentores espirituais presentes na casa, que estejam junto de todos os irmãos que estiveram aqui na Casa de Francisco e todos os irmãos que fazem parte dessa família espiritual, que nas suas dificuldades sejam acolhidos no menor prazo possível, assim do seu merecimento. Que a espiritualidade superior dê para cada um de nós o que melhor pudermos tirar dessa encarnação. Pedimos que os mentores espirituais nos ajude a superarmos as nossas dificuldades, nossos sofrimentos, as nossas dúvidas, a nossa dificuldade de perdão, que nós consigamos perdoar todos os nossos irmãos que nos ofenderam em algum momento. Pedimos então que o nosso mentor maior, Francisco de Assis, abençoe a cada um de nós e estejam conosco, hoje e sempre. Pedimos então a proteção do mentor espiritual para cada um de nós. Que a paz de Jesus esteja convosco.